Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias de Jabur e vamos começar mais um episódio do Socialismo do século XXI. Bora lá? Infelizmente acabou, ou seja, aquelas entrevistas que nós fizemos durante um tempo, elas tiveram que ser encerradas por conta de um problema particular, um problema no trabalho, né? Ou seja, nas quartas-feiras de manhã eu dou um curso chamado A China e a Economia Política do Moderno Socialismo de Mercado, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UERJ. Então, é uma aula que começa às 9 da manhã e vai até 1 da tarde, né? Então, não teria mais como, durante o ano letivo na pós em Relações Internacionais da UERJ, em prover novas entrevistas, etc, etc, né? A não ser que nós façamos de forma gravada, então para isso eu tenho que me programar tudo de novo, vou ter que fazer um programa para isso. Apesar de eu preferir das entrevistas ao vivo, porque as entrevistas ao vivo elas são muito mais interessantes do que as gravadas, né? E nós vamos começar aqui uma nova forma de fazer esse programa, ou seja, não somente tratando de grandes temas que interessam, por exemplo, aquelas questões que envolvem o socialismo, o futuro do socialismo, uma visão moderna do socialismo, uma visão que dê conta de um grande conceito de totalidade para enfrentar os dilemas do século XXI, mas também nós vamos inaugurar uma forma de react aqui com vocês. Diferentemente dos reacts que a gente vê por aí no YouTube, em que você pega a fala de uma pessoa e você confronta aquela pessoa, a forma que eu encontrei de fazer não vai ser dessa forma, porque fica parecendo algo ad hominem, ou seja, algo pessoal contra aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas que estão ali falando, trocando ideias sobre um assunto com o qual você concorda. Eu prefiro particularmente debater as ideias que estão circulando fora da nossa bolha aqui da esquerda das redes sociais, trazer para vocês aqui e trocar uma ideia a respeito disso, desmistificar algumas coisas, desconstruir outras e assim seguir a nossa militância virtual, a nossa militância do debate de ideias, né? Então eu prefiro debater as ideias do que expor uma pessoa e muitas vezes parecer que o vídeo é feito para uma pessoa, contra uma pessoa, enfim, até porque ninguém precisa concordar com ninguém, né? A ideia é que hoje, por exemplo, eu andei circulando em alguns circuitos chamados ANCAPs, anarcocapitalistas, ultraliberais. Aqui na internet, aqui no YouTube, por exemplo, eu tenho acompanhado muito esses canais, e eles são canais que, por exemplo, têm muito mais força e alcance do que os nossos de esquerda. Nós pegamos alguns canais de esquerda, assim, de várias pessoas, de amigos, de amigas nossos, que têm muito alcance. Só que os blogs de extrema-direita, os canais de extrema-direita, os canais ANCAP, os canais ultraliberais, têm um alcance muito maior do que a gente, do que o nosso. E eles alcançam muito mais pessoas do que a gente. E o que explica, em parte, por exemplo, a força que eles têm na classe média e com muitas ideias consolidadas. Uma das características deles é que eles afirmam coisas com uma tranquilidade e com uma autoestima fortíssima para falar daquelas coisas, né? Então, por exemplo, hoje eu vou falar para vocês rapidinho dessa questão do Hitler, por exemplo, que eu ouvi de alguns ANCAPs aqui, de assim, grandes influencers, né, homens e mulheres, que falam exatamente a mesma coisa. Primeiro, o Hitler era um socialista e ele era um socialista não marxista, ou seja, é uma das formas que se encontra, por exemplo, de igualar nazismo e comunismo, Hitler e Stalin e tal, e fazer uma confusão generalizada na cabeça das pessoas, de forma que nazismo e comunismo passem a ser a mesma coisa e o caminho do meio, ou seja, que para eles seria o tal do livre mercado, que nunca vi baixar em terreno nenhum, em lugar nenhum, ser, por exemplo, a forma mais correta de organização da sociedade. Para responder essa questão, primeiro, o nome do partido do nazista, por exemplo, Partido Socialista dos Operários Alemães, ou alguma coisa desse tipo, né? Primeiro que socialismo era um nome muito da moda na época, ou seja, chamar de socialista um partido político era uma forma, por exemplo, de atrair a classe trabalhadora para aquele partido. E a Alemanha era um país que estava devastado pelo desemprego, né? E o socialismo no nome do partido, né, ele foi uma das formas de atrair, por exemplo, no âmbito da disputa pela subjetividade da classe trabalhadora alemã, parcelas inteiras dos trabalhadores alemães na luta contra o comunismo, até porque existia uma polarização naquela sociedade, né? O parlamento alemão, por exemplo, de 33, né, ou 32, elegeu 33% de comunistas, ou seja, não era uma força qualquer os comunistas naquela sociedade. Porém, uma leitura mais profunda, vamos dizer assim, do livro do Hitler, aquele famoso Mein Kampf, ou seja, a minha luta, fica muito claro que o grande objetivo do Hitler não era se juntar a Stalin, por exemplo, ou a Lenin ou a Rússia para combater o mundo liberal, representado pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. Não, pelo contrário, o Hitler e grande parte do aparatique dele
tinham grandes simpatias pelo estado de apartheid social dos Estados Unidos. Eles se inspiravam nas comunidades comandadas pela Ku Klux Klan, eles se inspiravam no apartheid norte-americano. E existem trabalhos muito interessantes que tratam dessa questão, como, por exemplo, um paper acadêmico do professor Domenico Lossuro, que trata sobre as raízes norte-americanas do nazismo. E não está isso no livro, né? Essa questão de se aliar com a União Soviética, que era anticapitalista, como eu, Hitler, também sou anticapitalista, para enfrentar o mundo liberal. Não. É muito claro que o objetivo de Hitler era destruir com a União Soviética, né? E destruir com o bolchevismo. Isso é uma coisa muito clara nesse livro Mein Kampf, e que isso, por exemplo, foi levado às últimas consequências na invasão em 41, na Operação Barbarossa, em que Stalin, até assinar um acordo de não agressão, que é o pacto Molotov-Ribbentrop com Hitler, ele procurou todos os líderes ocidentais da época e nenhum quis assinar um acordo de paz com Stalin, apostando em que Hitler e Stalin teriam que se destruir sozinhos lá, e o Hitler poderia prestar um grande serviço ao destruir o bolchevismo. Tanto é que é muito famosa a frase do Churchill de que Hitler ele presta grandes serviços contra o bolchevismo, né? Então, esse é um aspecto que eu acho fundamental, ou seja, são dois campos de pensamento diferentes. A União Soviética, por exemplo, como eu já disse aqui antes, ela traz à tona a luta anticolonial, né? Enquanto que Hitler, por exemplo, o Hitler busca a escravização da Europa Oriental e dos povos eslavos em geral, ou seja, a colonização dos povos eslavos, enquanto a Inglaterra colonizou a África, grandes partes da Ásia e da América Latina, ou seja, praticamente boa parte do mundo estava nas mãos da França e da Inglaterra, ou seja, seus espaços coloniais, seus espaços vitais, enquanto os americanos eles colonizaram o próprio país, causando a morte de milhões de indígenas, por exemplo, né? Então a escolha de Hitler foi o quê? Foi a colonização do leste europeu e partes da União Soviética, ou seja, então nesse aspecto, por exemplo, o que nós vemos o que nós temos de observar não são duas figuras historicamente iguais, lutando porque são dois loucos pelo poder, e sim dois projetos de sociedade amplamente antagônicos. Um projeto colonial, um projeto de democracia dos senhores, como é o projeto de Hitler, e outro um projeto de luta anticolonial no mundo, um projeto que coloca a pauta anti-imperialista e anticolonial no centro das atenções do mundo. E a Batalha de Stalingrado, por exemplo, ela por si só ela é a maior luta de classes que houve, o maior momento da luta de classes que houve no mundo até então, ou seja, não dá para comparar também por esses termos. Mas existe uma outra linha de raciocínio que eles colocam, que é a seguinte, que Hitler ele era um antiliberal, né? E que, portanto, ele não era um capitalista, porque para eles, de forma tanto quanto correta, o liberalismo é a filosofia do capitalismo. Isso é discutível, tá? A gente pode falar sobre isso em outro programa. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte. Primeiro, todos os liberais alemães apoiaram Hitler à época, ou seja, não tinha nenhum liberal. Existem poucas notícias de liberais, ou seja, pessoas que pensavam de forma liberal, que foram contra Hitler naquele momento na Alemanha, muito menos os empresários alemães. Ou seja, nenhum empresário alemão foi contra Hitler, por exemplo. E tem um dado interessante, porque nós temos uma imagem aqui no Ocidente de que o regime hitlerista foi um regime estatizante e que nisso se igualava à União Soviética, ou seja, são países cuja lógica econômica são antimercantis, portanto, antiliberais, né? Então são iguais, mais um ponto de encontro entre os dois regimes. O que é interessante saber que é o seguinte, existem trabalhos científicos, pelo menos, vamos dizer assim, uns 10 papers científicos sobre isso, e eu vou aqui me remeter a somente um, que é Against the Mainstream, Nazi Privatization in 30th Germany, ou seja, as privatizações na Alemanha na década de 30, em que fica muito claro, por exemplo, que o maior processo de privatizações da história da Alemanha não ocorre depois de Hitler ou antes de Hitler, né? Foi durante o regime nazista, ou seja, a Alemanha existe uma transferência absurda de bens públicos para o setor privado alemão e a construção, a partir do Estado alemão, de grandes conglomerados privados. Por exemplo, a Siemens. Não é nenhuma coincidência a Siemens patrocinar o Real Madrid, por exemplo, que era o time do Franco, ou seja, a Lufthansa, a Volkswagen, ou seja, que se não falso engano é estatal até hoje, parte dela. Então, existe o surgimento de grandes conglomerados privados na Alemanha nazista. Então, mas esse mito cai por terra, né? E por um outro lado, ou seja, para terminar essa apresentação, que é muito rápida, que é a ideia dos nossos vídeos, os liberais eles não são fascistas, né? Mas eles se assustam, né? E quando eles se assustam, eles se transformam em potenciais fascistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque os liberais, em geral, os ANCAPs, eles trabalham com uma ideia e com uma lógica quase religiosa,
ao contrário de nós, que temos uma visão historicizante da questão da propriedade, de que eles têm que se apegar de forma feroz à defesa da propriedade privada, porque a propriedade privada ela é sacralizada na Inglaterra, por exemplo, após as leis do cercamento, após a Revolução Industrial, ou seja, a forma histórica de propriedade privada que surge na Inglaterra é uma forma histórica que é sacralizada, tanto é que surge o Código Civil, essa coisa toda. Evidentemente que uma conjuntura de radicalização política, em que a esquerda ganha muita força, os comunistas ganham muita força, é evidente que os liberais vão se aliar com os fascistas e vão ter nos fascistas a grande força, vamos dizer assim, o punho de ferro para enfrentar os comunistas, a esquerda, em prol da manutenção da propriedade privada dos meios de produção. Então está aí também mais uma evidência de que não tem nada a ver nazismo ou comunismo, e Hitler não era socialista, o Hitler não tinha nada de anticapitalismo, ao contrário. O nazismo, ele é, por exemplo, ele é o estágio supremo de onde o capitalismo pode chegar. Eu termino com a frase do George Dimitrov, em que ele perguntado no tribunal que estava julgando o incêndio do Reichstag em 1933, ele fala, perguntaram sobre o que é o nazismo, ele fala, olha, o nazismo ele não é um fenômeno alemão, ele é parte das crises cíclicas do capitalismo, não é? E certamente a próxima vaga fascista virá do outro lado do Atlântico, ou seja, isso aí foi uma previsão, foi muito profético de Dimitrov. Então, pessoal, o liberalismo e o fascismo são duas faces da mesma moeda, né? Então fica esse pequeno react, eu quero muito que vocês divulguem esse vídeo, levantem questões, eu fico aqui com um forte abraço e um beijo no coração de vocês.